Seja bem-vindo ao Conecta Crédito Cocapec, uma nova proposta de podcast para você que sempre nos acompanhou aqui junto de nós da Crédito Cocapec. Esse podcast vai trazer muitas informações, histórias, vivências sobre o cooperativismo e também sobre a vida financeira sua e de todos nós. Mais uma coisinha para ajudar no seu dia a dia, para fazer com que você consiga evoluir cada vez mais e investir no seu patrimônio, na sua vida, na sua vida profissional e pessoal. Eu estou aqui com a engenheira agrônoma, ela que é mestre em produção vegetal e tem diversas MBAs e especializações no cooperativismo. Edneia Brentini, nossa atual diretora-presidente do Cicobi Crédito Cocapec. Edneia, obrigado pela presença. Olá, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse episódio e principalmente falando de um assunto tão importante como o cooperativismo. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos contar um pouco da história da Crédito Cocapec e também do Ano Internacional das Cooperativas, né? Pela segunda vez a ONU vem aí nos prestigiar, né, com o Ano Internacional das Cooperativas, né, Edneia? E já vou começar perguntando aqui para a Edneia, que vai contar muita história para nós. Edneia, conta para nós um pouquinho da história da Crédito Cocapec, né? Todos os marcos importantes que você vê como importantes aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Eu acho que para nós falar de Crédito Cocapec é uma coisa muito gostosa, né? Somos suspeitos a falar. Mas para o pessoal que está nos ouvindo, às vezes nunca escutou falar de Crédito Cocapec, ou para os nossos colaboradores, e principalmente para você que é nosso cooperado e que está aqui para nos ouvir, para escutar um pouquinho sobre o que a Crédito Cocapec vem fazendo e toda essa história. Conta para nós, Edneia. Bem, como você falou, a gente é suspeito, né, para falar da Crédito Cocapec. Com certeza. Mas a Crédito Cocapec, ela tem hoje 33 anos. Ela começou em agosto, foi criada em agosto de 91 por um grupo de cooperados da Cocapec, produtores rurais, cafeicultores, que na época sentiam necessidade de crédito para suas lavouras. Então, eles encontraram no cooperativismo de crédito essa viabilização de poder transformar suas lavouras, suas propriedades em melhores condições através de créditos da cooperativa. Então, em 92, já a cooperativa Crédito Cocapec, criada em 91, ela passou a fazer parte da nossa central, na época Cosecrer, hoje Cicobi São Paulo, com sede em Ribeirão Preto. Em 98, assim, só para você ter uma ideia mais ou menos da história, já em 98 ela passou a integrar o Bancob, que é o Banco Cooperativo do Brasil, hoje o Banco Cicobi. E a partir de então, o banco passou a fazer a compensação das operações da Crédito Cocapec. E então a Crédito Cocapec tem toda a sua compensação a partir daí dentro do sistema Cicobi. Legal. Você entendeu? Uma estrutura muito boa, muito completa, né? Muito completa, exatamente. Né? O Cicobi tem uma estrutura muito completa e então aí iniciava então a nossa participação dentro do Cicobi. A partir de 2010, aí então a Crédito Cocapec foi se desenvolvendo, né? Lógico, com todas as dificuldades no início. E em 2010, o nosso cooperado, numa assembleia, ele aprovou que a nossa reserva legal, até então 10% por lei, passaria então a 50%. Ou seja, a nossa sobra, 50% dela vai para a reserva legal, já em dezembro, o que fortaleceu muito a nossa Crédito Cocapec. E isso trouxe muita solidez e vantagens ao nosso cooperado. Porque nesse momento começou então a crescer a nossa reserva legal, que é o que forma o patrimônio. E desculpa até cortar, Edneia, eu acho que... qual foi o ano que você comentou mesmo? 2010. 2010, né? 2010, há 15 anos atrás, exato, né, a Crédito Cocapec teve o pensamento junto de seus cooperados de pensar a longo prazo, né? Isso exato, que é o mais importante, né? Hoje, uma das maiores solidez nossa é falar da nossa reserva, né? É da reserva, porque é através do patrimônio líquido que calcula-se os índices, principalmente, por exemplo, índice de Basileia, é onde as instituições financeiras que vão, ministério, que vão nos passar repasse, por exemplo, no nosso cooperado, ele tem aí as informações necessárias para ver a solidez da cooperativa. E quando ele olha no nosso balanço, ele vê que quase 80%
do nosso patrimônio é reserva. É reserva. Entendeu? É reserva. Então, isso traz solidez para a cooperativa. Com certeza, com certeza. E reflete totalmente no dia a dia do cooperado, né? Com certeza. Porque com se certeza. o cooperado ele se apoia numa cooperativa que tem essa porcentagem e essa confiança de reserva, né? Ele tem uma cooperativa que respalda ele, né? Exatamente. Isso é muito bom, muito Exatamente. bom mesmo. Porque através disso você pode também trazer melhores serviços para ele. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Melhores taxas. Então, isso traz para a Crédito Copec para o cooperado, na verdade, da Crédito Copec, uma economia social muito grande. Com certeza. Você entendeu? Para você ter ideia, em 2024, trouxe uma economia social para o cooperado de mais de 90 milhões de reais. É Isso muita ficou coisa, no bolso dele, sim. sem gastar por trabalhar com a Crédito Copec, né? Então, muito importante isso aí. E os serviços também que são oferecidos. Sim, né? e é bom ressaltar, né, Ednei, que a economia social não é algo que a Crédito Copec analisa, né? Mas é o próprio Banco Central que fala para nós, né? Ó, cooperado, você deixou de gastar porque você está na sua cooperativa, né? Com certeza. Esses cálculos não são feitos pela Crédito Copec. Então, quer dizer, não é a Crédito que fez esse cálculo e trouxe aqui. Exatamente. Foi o Banco Central que fez esse cálculo, porque ele tem todos os dados de todas as instituições financeiras e trouxe, então, para que nós pudéssemos publicar esse número. Com certeza. E, Edneia, conta aí, vai continuar nessa história maravilhosa. Isso. Aí, em 2012, pela primeira vez, como você disse, né, a ONU já promulgou o Ano Internacional do Cooperativismo. Sim. E, nesse ano, a Crédito Copec foi destaque na revista Sicoob. Olha que legal. Porque ela, como cooperativa, nacionalmente, como cooperativa que mais distribui Funcafé ao seu produtor rural, que mais pulveriza esse fundo, esse dinheiro que é dinheiro de repasse e com direito do produtor rural, do cafeicultor, né? Isso em 2012. E realmente ela continua até hoje pulverizando bastante, né? Bastante, é a que mais pulveriza. Em 2014, nós tivemos então uma assembleia de cooperados, onde ele aprovou a passagem da Crédito Copec, que até então era só produtor rural, para livre admissão. O que significa que a partir de 2014 ela começou a atuar em todos os ramos. Pessoa física, jurídica, de qualquer setor. De qualquer setor. Isso, né? E em 2024, nós tivemos também um momento muito importante, foi quando a Crédito Copec atingiu 1 bi de ativos administrados, financeiros administrados pela Crédito Copec. E a marca de 14 mil cooperados. Não, é brilhante, né? É bonito ver que os cooperados, eles têm cada vez mais acreditado na nossa cooperativa, né? Olha aí, 2024, mais de 1 bi, né, administrados pela cooperativa. Isso. Cooperado que acredita na cooperativa, confia no trabalho da cooperativa, né, Edneia? Para poder deixar a sua renda aqui e poder trabalhar com a gente, né? Com Isso certeza. é muito importante, né? Com certeza. E, Edneia, me conta um pouquinho aí, além dessa história muito bonita, né, desde 91 aí, tudo que os cooperados vêm trilhando, né? Hoje nós estamos com mais de 10 PAs aí, né, contando os digitais, né? Sim. E espalhados aí em diversas cidades. Tem cidade que até nós temos PA somente da Crédito Copec, né, que a gente trabalha aí fisicamente somente com a Crédito Copec. Como que tem sido, né, a importância da Crédito Copec nessas cidades onde a gente tem atuado? Olha, Lucas, é muito gratificante você ver a presença da Crédito Copec nesses municípios. Os nossos cooperados se sentem assim, a gente percebe que ele se sente valorizado, que a Crédito Copec procura um trabalho humanizado com ele. Sim. Você está entendendo? Então, em alguns municípios, tem município que está só a Crédito Copec realmente, você entendeu? Sim. Atuando lá. Em outros, nós estamos em conjunto com outras cooperativas, com outras instituições financeiras, e em quatro municípios, nós estamos dentro dos núcleos da Cocapec, né, junto com a Cocapec. E em outros, por exemplo, nós chegamos no ano passado em Ribeirão Preto. Sim. Em Ribeirão Preto nós já estamos com 2 postos de atendimento, Olha, inclusive sendo um compartilhado com outras cooperativas, um modelo muito novo, um modelo muito atual e que tem trazido muito benefício também para o cooperado, para a cooperativa, com certeza, em geral. Mas a cooperativa é isso, sabe, Lucas? O cooperado é a parte fundamental. Sim. Então, esses postos de atendimento vêm para tentar estar perto, sabe, do cooperado. E mesmo com o atendimento digital, a gente tenta, e também o nosso relacionamento com o cooperado que nós temos aqui dentro da cooperativa,
Porque muitas vezes o cooperado ele não tem tempo de vir à cooperativa. Isso é normal nos dias de hoje, né? Na correria, com dinamismo, né? a correria. Sim. Então, nós temos aí o relacionamento com o cooperado que, inclusive, atende esse cooperado com a maior rapidez. Nós não temos fila de espera, a gente observa lá na tela, sabe? Então, isso trouxe um benefício muito grande para o cooperado. Inclusive, a gente convida o cooperado, aquele que ainda não fez essa experiência, pode fazer, sabe? Ligar, falar com o relacionamento do cooperado, porque eles são muito rápidos, ágeis, capacitados para isso. Com certeza. E eu te perguntei sobre isso, Edné, porque a gente tem orgulho de falar dos serviços que a gente proporciona ao nosso cooperado, né? Isso vai muito de encontro aos princípios do cooperativismo, aos princípios da nossa própria cooperativa, aos nossos valores, né? Como que para você hoje, né, enquanto diretora-presidente, e para o conselho, claro, né, trabalhando tudo isso, como que você vê a Crédito Cocapec cada vez mais atuando dentro desses princípios? Você comentou uma coisa do PA compartilhado em Ribeirão, né? É um grande princípio do cooperativismo de intercooperação, né? As diversas atividades que nós fazemos nas comunidades, que é o 7º princípio do cooperativismo, né, que vai dentro do cuidado da comunidade. Então, tudo que você fala, né, e que a cooperativa faz, mostra que a gente está sempre à disposição, seguindo esses princípios. É muito orgulho falar disso, né? Como que você pode dizer para nós esse orgulho de seguir realmente o cooperativismo na veia, né? No nosso dia a dia, e não só lá na tela, nas paredes, né? Como que é isso para o nosso conselho e para vocês da diretoria executiva? Olha, Lucas, como eu falei, é muito gratificante você trabalhar com cooperativismo. Sim, sim. Porque quando você se insere no cooperativismo, realmente tenta viver aquilo de uma forma cooperativista, você sente na veia, sabe? Sim, circular. Com certeza. Então, é muito bom você relacionar com o cooperado e é isso, são esses valores cooperativistas que fazem a cooperativa rodar, que fazem o cooperado, entendeu? É isso que traz o coração. Que move, entendeu? né? Que move, sabe, o cooperativismo, né? Então, a cooperativa, a partir do momento que você tem um relacionamento com o cooperado, que você tem um tratamento humanizado, que você tem um tratamento personalizado, que é aquilo que eu chego e falo, você fala para o cooperado, né? Como que é o perfil dele? O que realmente ele precisa? Sim. Então, é aquilo que nós temos que oferecer. Sim, sim. Então, a participação do nosso cooperado, do nosso conselho, na gestão democrática das decisões da cooperativa, participação nas assembleias, desenvolvimento sustentável de toda a comunidade, porque a Crédito Cocapec sempre gostou muito e achou muito importante estar dentro da Crédito Cocapec isso, a participação na comunidade, Sim. sabe? Por quê? A comunidade é a família nossa. Então, a Crédito Cocapec, todas as obras dela ficam dentro da comunidade. As ações da Crédito Cocapec é feita nas comunidades onde ela atua. Como? Com inclusão financeira, com educação financeira, educação cooperativista, levando palestras, dias de campo, várias ações que estão no nosso portfólio que a gente leva isso para o nosso cooperado. Sim, sim. E para toda essa comunidade, para toda né? a comunidade. Então, aí, isso te aproxima das pessoas. Sim. Porque o cooperativismo é isso, são pessoas, né? Sim. Você não pode só tratar números, sabe? Então, essa gestão democrática com participação dos sócios, esse atendimento personalizado faz com que essa ação da cooperativa junto. Sim, com as cooperativas, e é interessante você ter comentado, Edneia, sobre essa participação ativa na comunidade, com essas ações, porque nós temos um dado aqui, né, no ano de 2024, a cooperativa nessas ações atingiu mais de 10 mil, né, pessoas, né? Nós levamos educação financeira, contações de histórias para mais de 10 mil pessoas, né? Isso. E isso é o portfólio do Instituto Sicoob, que a gente sempre esteve presente, sempre fez, né? E é um combustível, né? É um combustível para a comunidade. Acho ótimo você falar isso, Lucas, porque eu acho que é uma oportunidade da gente explicar um pouquinho como que a Crédito Cocapec faz isso, entendeu? Sim. Como que a Crédito Cocapec faz essas ações. Então, a gente trabalha em conjunto com o Instituto Sicoob. Isso. O que é o Instituto Sicoob? É uma entidade privada, sem fins lucrativos, e ela tem uma ação sistêmica, justamente em conjunto com as cooperativas. Sim. Para levar, com as cooperativas de crédito do Sicoob, justamente para levar essa educação financeira, inclusão
das pessoas, desenvolvimento sustentável, ações que vão, no futuro, com certeza, fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza. Por quê? É levado para as crianças, é levado para os adultos, você está entendendo? Então, e a Crédito Cocapec sempre trabalhou muito o social, hoje ela abraçou. Sim. Então, esse portfólio, essa causa do Instituto Sicoob, justamente para atingir esse objetivo. E como você falou, nós estamos comemorando aí com 10 mil pessoas atendidas em 2024. Em 2024. E é legal, ações. Sim, e é legal, Edneia, porque a cultura da cooperativa é tão enraizada nesse propósito, né, que hoje nós temos mais um dado aqui, né, mais de 80 colaboradores que são voluntários nessas ações, né. Então, são colaboradores, ou seja, pessoas cuidando de pessoas que estão aqui dentro, exatamente, que levam esse cuidado, essa educação, essa inserção financeira para cuidar das pessoas da comunidade, né? Isso é muito importante dizer. Colaboradores esses que entram, entendem a cultura da cooperativa e vai até a comunidade levar conhecimento, levar desenvolvimento, né? Isso é muito importante, uma cultura que vem sendo cada vez mais pregada aqui dentro, e os colaboradores têm cada vez mais aceitado e buscado esse tipo de atuação, né? Isso é muito importante. Eles abraçaram a causa, né? Abraçaram muito bem a causa. Isso é muito importante. Muito bem. E é muito bacana porque a gente falar de Crédito Cocapec, a gente falar de cooperativismo no Brasil, a gente falar de cooperativismo no mundo, é mais um indicador que mostra o porquê que a ONU, né, escolheu aí como Ano Internacional das Cooperativas e com o tema, né, Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. Conta um pouquinho para nós, né, Edneia, o que significa esse ano para a Crédito Cocapec e o que ele impacta, né, para nós enquanto cooperativa, para a comunidade, para os cooperados, mais uma vez aí, sendo destaque o cooperativismo. Então, Lucas, a Crédito Cocapec, vamos dizer, como Ano Internacional do Cooperativismo, a Crédito Cocapec, ela já abraça muito essa causa, né? É uma coisa que a gente defende sempre, e nesse momento, ela trabalhando com taxas melhores para o nosso cooperado. Sim. Ela trabalhando com produtos melhores de acordo, eu não vou dizer nem produtos melhores, produtos de acordo com o perfil de cada cooperado. Sim. Além dos produtos serem bons, a Crédito Cocapec trabalha justamente para oferecer para o cooperado aquele produto que melhor... Sim, muito bem personalizado para aquele perfil, né? Para aquele perfil daquela pessoa, para aquele perfil de empresa, você tá entendendo? Então, isso eu acho que já ajuda muito a empresa e o cooperado a utilizar ele de uma forma e ver a vantagem que realmente ele está levando, você está entendendo? Sim. De utilizar aquele produto. E, juntamente com isso, vem o desenvolvimento sustentável daquela família, daquela comunidade, daquela empresa. Com certeza. A empresa também vai ter seus funcionários, então isso também facilita. Sim. Você está entendendo? A Crédito Cocapec trabalha com educação financeira, levando para a comunidade, como nós falamos, para essas empresas, orientações para que essas pessoas possam ter uma gestão mais certa dos seus gastos domésticos, entendeu? Da sua vida financeira, enfim, né? Então, quer dizer, tudo isso eu acho que é um impacto muito grande na comunidade onde que a gente atua. Com certeza. Então, graças a Deus, a gente sente que realmente a Crédito Cocapec faz a diferença nesse sentido, né? Com os seus cooperados. E esse momento não é publicidade, mas sim o momento Cultura Crédito Cocapec. Esteve conosco em todo o videocast esse lindo quadro aqui atrás da Thalie Rodrigues Alves, né? Ela que é artista plástica, pintora, desenhista e gravadora há 46 anos, formadas pelo Belas Artes em São Paulo e que reside em Franca, a cidade onde fica a sede do Sicoob Crédito Cocapec. A Thalie fez essa peça e essa arte para nós, que chama Boia Fria do Café, de 1984, e está aqui presente no nosso videocast. E, Edneia, é importante lembrar também, né, o tema fala aqui, né, cooperativas constroem um mundo melhor. A Crédito Cocapec vem oferecendo já há 3 anos, né, o Empretec, que é um workshop muito bom, também oferecido pela ONU, para os nossos cooperados, né? Tem 2 Empretecs, né, 2 tipos de Empretecs, tanto o agro, né, voltado para aqueles cooperados do agro, quanto o tradicional, que é voltado para empresas, PJ, né? Isso vai muito de encontro, né? Cooperativas que transformam
um mundo melhor, né? É verdade. Porque nós estamos levando conhecimento para esses cooperados, gestão de qualidade, melhor gestão, né, na verdade, das empresas deles, seja no agro, seja no PJ, né? Isso é muito importante e já está enraizado, né? Nossos cooperados que fazem o Empretec, eles saem daqui agradecendo a cooperativa, né? Porque é o que a cooperativa pode oferecer para ele, né? Não é nada a mais, mas é promessa nossa e é objetivo, né? Levar essa gestão de qualidade para esses cooperados, né? Tem sido muito importante essa experiência também. Tem sim, Lucas. Quando nós começamos, né, os cooperados ficaram assim, nós percebemos, o primeiro, eles ficaram muito surpresos com a qualidade que a gente estava oferecendo para eles desse Empretec, né? E também no rural. Por quê? É justamente isso, entendeu? Eu acho que você não só vender produto, você oferecer crédito, mas você tem que oferecer a orientação, o porquê de usar o crédito, como usar o crédito, como que é na gestão financeira da sua empresa ou da sua propriedade rural, sabe? Então, agora que nós temos os dois, o rural, o agro e também o PJ, isso favorece ainda mais, porque você tem os públicos diferentes, porém nós temos o produto para os dois. Exatamente. Você tá, então, isso enriquece bastante, com certeza. É o que você comentou agora há pouco, né? Desse produto e desse serviço, nesse caso, né? Personalizado para o cooperado, né? Isso é muito importante. Edneia, eu tenho uma pergunta aqui que muda um pouquinho a direção da conversa, mas vou te perguntar uma coisinha antes. Vou perguntar sobre a Edneia agora, que eu quero abrilhantar aqui esse podcast com a nossa diretora, né? Conta um pouquinho para nós, Edneia, da sua história com a Crédito Copec também, que eu acho que é importante. A gente não tinha nem combinado aqui, mas acho que é importante saber como que a Edneia começou aqui dentro da cooperativa, né? Qual que é o caminho que ela vem trilhado, né? Que ela tem trilhado, porque é muito interessante quando um colaborador ele é contratado, né? Mas a sua história é um pouquinho diferente, né? Você sabe os dois lados da cooperativa, né? Isso é o que faz com que a cultura e o olhar da diretoria executiva possa ser um pouquinho diferente. Conta um pouquinho para nós, Edneia. Te peguei de surpresa, hein, Edneia? Perdão. É verdade, mas é um assunto tão bom, né? De conversar, de falar, porque a gente, como eu falei, parece que está no sangue. Sim. Na verdade, eu comecei aqui quando eu me tornei cooperada Crédito Copec. Então, sou produtora rural, sou produtora de café, além de engenheira agrônoma. E como produtora rural, nós temos a propriedade, assim como nosso cooperado, eu sei onde dói. Eu sei onde Sabe estão as dores, né? Sei onde estão as dores, né? Que não é fácil ser do agro também não, né, Edneia? Não é fácil. Eu venho de família do rural, família do agro, né? Então, eu e meu esposo somos do rural. E então, a gente sabe onde que dói, onde que aperta o cinto, vamos dizer assim. Sim, sim. E quando eu entrei de cooperada, logo, na época, até o Márcio Lopes, né? Hoje nosso presidente da OCB, me convidou para que eu me candidatasse a um mandato até tampão na época, para conselheira da Crédito Copec. E eu aceitei, e o desafio, falei, poxa vida, será? Vamos. Vamos lá. Vim, graças a Deus fui eleita, e aí eu estou aqui até hoje. Porque daí, nunca mais saiu, Nunca mais saí. Aí eu fiquei como conselheira até 2006. Em 2006 eu entrei para a diretoria executiva, e aí então, já quando conselheira e começo de diretoria, depois tudo, eu fui fazendo vários cursos, eu fui buscando informações, conhecimento, de como eu poderia gerir, como eu poderia trabalhar na Crédito Copec, porque eu queria trazer o melhor para o nosso cooperado, justamente porque eu sabia onde estavam as dores do produtor rural, né? Sim. Então aí eu fui me inserindo no cooperativismo de uma tal forma que eu abracei e graças a Deus estamos aí, tá entendendo? Aí fomos buscando melhorias cada vez mais com todos, né? Os conselhos, os diretores que passaram comigo. E graças a Deus atingimos aí hoje a Crédito Copec essa solidez. Eu não digo nem que a cooperativa, o importante é ser grande. Eu me refiro muito, sempre pensei muito na cooperativa sólida, entendeu? E graças a Deus hoje nós temos uma cooperativa sólida. Que legal. Muito bom saber da sua história, porque vai de encontro com essa próxima pergunta que eu vou te fazer, né? Aqui fala um pouquinho, né, que as diversas gerações vêm entrando, né, dentro do mercado de trabalho, dentro das lavouras, né? A sucessão familiar é um assunto muito importante hoje, né?
os filhos, os netos assumindo o trabalho que os pais, os avós, eles começaram com muito amor, com muito sacrifício, né? E na Crédito Capec não é diferente, né? Tem lá seus fundadores e que hoje essa grande estrutura, né, Edneia, que vem e exige um pouco de inovação, um pouco de mudança de comportamento, um pouco de um olhar diferente para o mercado, para tudo aquilo que a gente tem vivendo, né? Mas conta um pouquinho qual que é o desafio, o que a Crédito Capec tem feito de juntar, né, a tradição cooperativista, que é muito importante ter ali conosco, sempre com esse olhar do novo, esse olhar do contemporâneo, esse olhar do como que nós vamos atingir novas gerações. Como que tem sido esse desafio aí? Olha, Lucas, hoje você vê, é tudo muito dinâmico. Mudou muito de 10 anos atrás, vamos supor. É outra situação, né? Sim. De repente, que nem a minha geração passou por tantas transformações, Sim. sabe? Principalmente de tecnologia. Com certeza. E hoje, o mundo, com toda essa tecnologia, então a gente tem que acompanhar. Mas a Crédito Capec, acho que graças a Deus, fez uma base sólida de cooperados. Sim. Essa base sólida de cooperado, ela faz com que o cooperativismo permaneça e ele está aderente na nossa cultura. Você está entendendo? Então, essa base de cooperados que a gente assim trata, acha que ela é a vida da cooperativa. Sim. Essa base de cooperados, ela faz com que a gente não perca essa essência. Mas, ao mesmo tempo, essa base de cooperados, com seus sucessores, ela exige que nós tenhamos um dinamismo, ela exige que nós tenhamos um desenvolvimento tecnológico, sabe? Sim. E como a Crédito Capec está inserida dentro do Cicobi, e o Cicobi está sempre trabalhando dinamicamente, para o desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de todos os serviços, que o nosso cooperado possa pegar o seu aplicativo e trabalhar de forma remota, de forma segura, você entendeu? Ele está sempre trabalhando também na segurança, procurando buscar segurança para o cooperado. Então, isso vem aliar o que é hoje, o que o mundo exige, esse dinamismo, esse desenvolvimento tecnológico, e agora vem aí a inteligência artificial. Com certeza. Você está entendendo? Que isso também, às vezes você causa medo, né? Você fala, o que vai ser isso? Mas eu creio que tudo no seu tempo, Com sabe? certeza. Então as coisas vão, assim como mudou tanto desde a época de faculdade até hoje, né, a tecnologia, eu acredito que também de hoje para frente nós vamos conseguir, da mesma forma, acompanhar. Sim. Então você tem que, com essa base de cooperados, trabalhando com a Crédito Capec, com fidelidade, atuando de forma, com essa essência de cooperativismo, nós vamos conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Vamos lá, o que vai vir para frente, né? Muita coisa. Muita né, coisa, né? Então, eu acredito que estaremos dentro e conseguiremos aí, junto com as futuras gerações, que é o que eles exigem, né? Estar acompanhando, estar dentro, porque os nossos aplicativos, inclusive hoje, são muito bons. Muito bons. Muito bons. Você tá entendendo? Em 2024 foi eleito o melhor aplicativo de instituição bancária, né? Exatamente, melhor aplicativo de instituição financeira. Então, quer dizer, eu acho que isso vai nos dar a oportunidade de acompanhar tranquilamente, cooperado, Com certeza, essa evolução, né? Esse desenvolvimento tecnológico. Sim, é importante e é interessante ouvir, né, sobre isso, Ednei, porque nas décadas de 80 e 90 muitos falavam de revolução industrial. Chegou os anos 2000, revolução tecnológica, né? E agora vem diversas revoluções aí e as cooperativas precisam estar preparadas e estão preparadas. É muito bom você ter falado isso, principalmente com o sistema Cicobi, né? Mostrar que a Crédito Capec, ela tem aquela cultura que nós já falamos, né? Porque o cooperado, aonde ele for, em qualquer posto de atendimento que ele entrar, ele vai sentir a cultura, né? Eu falo que não é só ver, não é só escutar a cultura, mas sentir a cultura Crédito Capec, com uma tecnologia de ponta, com atendimento que vai deixar ele ali sempre muito bem atendido, né? Eu acho muito importante salientar isso, Lucas. Sim, sim. O nosso cooperado sentir segurança de que a evolução tecnológica é uma necessidade, nós precisamos dela, não tem como você ficar de fora. Porém, a gente quer muito manter o cooperado aqui dentro conosco. Que ele venha na cooperativa, ele resolve tudo bem, pelo aplicativo, sabe? Mas é importante a gente sentir o contato, o olho no olho, sabe? Ele vir aqui, conversar com a gente, conversar com o nosso
colaborador, com o nosso gerente, vir aqui conversar com a diretoria, que está sempre aberta, nós estamos à disposição para conversar com você, cooperado, para que a gente possa cada vez mais trocar ideias, ter as informações e ter um feedback também daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que onde nós estamos errando, o que nós podemos melhorar, justamente para melhorar essa afinidade entre nós, né? E o melhor relacionamento do cooperado com a Crédito Cocapec. Com certeza. Edneia, nós estamos aqui chegando ao fim, mas eu acho que eu vou aproveitar e vou te pedir, mesmo que às vezes fique um pouquinho redundante, de passar uma mensagem para o cooperado, né? Uma mensagem para o nosso cooperado Crédito Cocapec do porquê confiar na Crédito Cocapec. Olhar para ele e falar assim, cooperado, confia em nós, que nós estamos aqui. Qual que é a sua mensagem aí para o nosso cooperado? Vamos lá, hein? É desafio, hein, Gineia? Realmente, né? São tantas coisas que a gente gostaria de falar para você, cooperado, né? Mas a gente vai resumir dizendo que, por favor, cooperado, confie na Crédito Cocapec, esteja presente, venha até a sua cooperativa, conhecer de perto, pegue nossos balanços, você está entendendo? E esteja presente, coloque a gente nos seus negócios para que a gente possa ajudar a viabilizar. Nós queremos cada vez mais, sim, oferecer bons produtos, fazer com que o nosso cooperado melhore, que ele cada vez tenha evolução, tanto na sua vida pessoal, da sua família, como nos seus negócios. É isso o entendimento e o que a mais a Crédito Cocapec quer, você está entendendo? Evolução nos seus negócios para que o cooperado esteja cada vez mais satisfeito com a instituição financeira com que ele trabalha. Então, a Crédito Cocapec está à sua disposição. Crédito Cocapec, muitos caminhos à solução. Gostei, hein? Eu falei para ela, sabe falar muito bem, né, Edneia? Não tinha pessoa melhor para a gente começar essa nova série, viu, Edneia? Nós estamos aí com o podcast há muitos anos, né? Sim. Uma das primeiras cooperativas que começou o podcast, né, em forma de áudio. E agora estamos aí nessa nova fase de vídeo para que o cooperado ele possa nos conhecer, para que ele possa nos ver, para que ele possa sentir um pouco mais do que a gente quer trazer para ele. E eu te convido, né, você que está nos assistindo, a nos acompanhar sempre nesses podcasts, nas nossas redes sociais da Crédito Cocapec. Nós vamos trazer muita informação, como sempre trouxemos, histórias de superação, de cooperativismo, de dicas financeiras, um pouco dos nossos produtos. Vamos trazer para vocês aí tudo que nós temos de melhor aqui dentro da cooperativa. E vocês viram aí, né? Nossa diretora-presidente está à disposição, como toda a diretoria, nosso conselho, sempre à disposição dos nossos cooperados, para vocês conhecerem cada vez mais a nossa cooperativa. Gineia, eu quero te agradecer, né, por essa fala, aprendemos muito aqui, eu acho que quem estiver nos ouvindo e quem estiver nos assistindo vai saber falar cada vez mais e melhor sobre a Crédito Cocapec. Então, muito obrigado pela sua presença aí. Com certeza eu que agradeço essa oportunidade, que eu acho assim super valiosa, super importante. Porque eu estou falando de cooperativismo e falando Crédito Cocapec. Que é muito melhor, né? Crédito Cocapec é melhor ainda, gente. Com certeza. Muito obrigada pela atenção. Ótimo. Bom, acompanhe-nos nas redes sociais, né? E nós vamos postar aí diversos cortes para que você vá tendo pílulas de conhecimento, pílulas de histórias da nossa cooperativa. E vai conosco, manda no chat, manda nos comentários, confirme aí se você gostou, se você não gostou, o que nós podemos mudar. Nós estamos aí à disposição para fazer um podcast ainda melhor e estar cada vez mais próximos de vocês. Cicobi Crédito Cocapec, muitos caminhos à solução.